Então, bom dia, né? Como a Prof. Vanessa já introduziu, meu trabalho é acessibilidade e mobilidade nos passeios públicos da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, com direito de todos. Agradeço aos meus orientadores, agradeço à banca por estar aqui de novo, obrigado por todo mundo que está aí assistindo. A minha apresentação está, então, estruturada em introdução, referencial teórico, a identificação do local de estudo, a percepção do público-alvo, as condições dos passeios públicos, a classificação dos passeios públicos e, por fim, as considerações finais. Partindo, então, né, da introdução. Uma questão fundamental aqui para introduzir o tema é que todos somos pedestres. Independente de qual outro meio de transporte a gente vai utilizar, aliado ao caminhar, independente das nossas características, especificidades individuais, todos somos pedestres, pelo menos em algum intervalo dos nossos deslocamentos no nosso cotidiano. Com isso, a falta de acessibilidade ela pode acabar por limitar ou impedir a mobilidade dos pedestres. E especialmente no caso das pessoas com deficiências, que acabam sendo diretamente prejudicadas por essa falta de acessibilidade. Os passeios públicos são espaços indispensáveis ao contexto urbano. Eles são fundamentais na cidade, né? São responsáveis por conectar tanto os espaços físicos em si, quanto atividades e tudo que se desenvolve no contexto da cidade. O direito à mobilidade com autonomia é e deveria ser garantido a todas as pessoas, considerando o quão fundamental é o espaço dos passeios públicos e que todos somos pedestres. Ainda assim, o planejamento urbano brasileiro, e de Santa Maria também não é diferente, acaba muitas vezes negligenciando o pedestre e não privilegiando esse espaço do pedestre, especialmente no caso dos pedestres com deficiências. Assim, chego, então, no objetivo geral, que é avaliar a acessibilidade dos passeios públicos, assim como das faixas de travessia, da área central de Santa Maria, para a mobilidade e uso igualitário por pessoas com deficiências, seja física, visual ou auditiva. Foram, então, definidos 5 objetivos específicos para chegar, né, nesse objetivo geral. O primeiro é conhecer os conceitos teóricos e normas relacionados à acessibilidade, assim como a mobilidade e a caminhabilidade, e também conhecer quais são os critérios utilizados para avaliar essas condições. O segundo é entender a percepção das pessoas com deficiências a respeito dos passeios públicos no centro de Santa Maria, buscando identificar quais são as principais dificuldades e problemas que essas pessoas encontram. O terceiro é identificar as condições dos passeios públicos no centro da cidade, para verificar como é a acessibilidade oferecida por eles. O quarto, então, é classificar os problemas e obstáculos que mais afetam a acessibilidade nos passeios públicos, também nas faixas de travessia, na perspectiva dessas pessoas com deficiências. E o quinto e último, então, seria classificar os passeios públicos e faixas de travessia em si, a partir da elaboração dos índices de acessibilidade, que também consideram a percepção do público-alvo. Foram, então, definidos procedimentos de pesquisa específicos para atender cada um dos objetivos. Para o primeiro objetivo específico, foi realizada a revisão bibliográfica e sistemática de literatura. Para entender a percepção das pessoas, foi realizado o questionário online e os passeios acompanhados. Para identificar as condições dos espaços dos passeios públicos, o checklist de avaliação foi elaborado e aplicado. Depois, a técnica SMART foi utilizada para classificar os problemas e obstáculos. E os índices de acessibilidade para poder, então, classificar os passeios públicos e faixas de travessia. Na sequência, então, apresentar aqui um pouquinho, de forma breve, o referencial teórico que embasa a pesquisa. Partindo do contexto espacial da pesquisa, o passeio público. Como eu mencionei, ele é um espaço urbano de conexão para quem se desloca a pé e é fundamental, no contexto da cidade, para garantir a circulação segura, confortável, acessível para todo mundo. Também o pedestre é uma característica natural, inerente dos indivíduos, ser pedestre, como eu mencionei, e, sendo assim, garantir o espaço dos pedestres é fundamental para o direito de ir e vir de todos os cidadãos. O conceito de acessibilidade pode ser definido como a possibilidade de usufruir integralmente, de forma autônoma, de um espaço, sendo que, para haver a acessibilidade, é importante priorizar o indivíduo e considerar cada contexto de cada local. A mobilidade se refere, está diretamente relacionada à acessibilidade, e se refere ao deslocamento em si por um espaço construído, que deve acontecer de forma segura e autônoma, sendo fundamental para a qualidade de vida dos indivíduos, o que permite
enfim, a mobilidade e o deslocamento pelos espaços. E a caminhabilidade é um conceito também que relaciona acessibilidade e mobilidade, no caso da mobilidade a pé, por um ambiente construído. E depende das condições de segurança, de conforto e de atratividade que o ambiente oferece. Depois, o conceito de deficiências pode ser entendido como qualquer alteração físico-motora, sensorial ou cognitiva do indivíduo, que, quando há existência de barreiras físicas ou atitudinais no espaço e na sociedade, pode causar limitações e impedimentos para essas pessoas. E, por fim, o conceito de desenho universal, que é um ideal assim, de planejar e construir espaços acessíveis a todos e adaptados a cada contexto. Entendendo de forma mais geral, seria uma ideia de promover uma sociedade mais igualitária e inclusiva. Partindo, então, após assim, essa definição desses conceitos principais, foi realizada uma revisão sistemática de literatura, abordando a avaliação de acessibilidade nos passeios públicos, onde se buscou entender como acontecem essas avaliações, quais são os critérios utilizados, quais são os públicos-alvos dessas avaliações. E foram selecionados 34 artigos. O resultado mais relevante da revisão sistemática seria que, desses 34 artigos, apenas 19 consideram a percepção das pessoas e apenas 8 incluem pessoas com deficiência no seu público-alvo. Ainda entre esses, apenas 4 consideram a percepção de pessoas com deficiência, o que demonstra uma lacuna bem grande nesse campo de pesquisa, uma vez que a pesquisa abordou diretamente a avaliação de acessibilidade nos passeios públicos e apenas pouco mais de 10% dos artigos incluem a percepção de pessoas com deficiências. Na sequência, então, o local de estudo. Como mencionado, foi definido o bairro Centro de Santa Maria como local de estudo. Por ser a região central da cidade, foi escolhida a região central da cidade, porque entende-se que é uma região que, de certa forma, interfere em toda a população, né? Querendo ou não, em algum momento do dia a dia, é muito provável que as pessoas utilizem a região central como pedestres. E também, como aparece no mapa aqui, que foi elaborado com dados fornecidos pelo IPLAN, a região central é onde concentra boa parte dos comércios e serviços da cidade. Então, acaba acontecendo esse maior fluxo de pessoas e de pedestres. Para contextualizar um pouco a cidade aqui, então, tem algumas legislações, enfim, que abordam essa temática da pesquisa, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que define que as calçadas são espaços de uso público. E aí, como acontece em boa parte do país, elas são espaços de uso público, mas de responsabilidade privada, né? O responsável pela calçada é o proprietário de cada lote, o que é, de certo modo, contraditório. O plano diretor da cidade, ele define bem claro a prioridade aos pedestres no âmbito da mobilidade urbana. Tem o programa Caminho Legal, que define padrões para as calçadas, padrões que elas deveriam todas seguir para serem acessíveis. E tem também na cidade um conselho das pessoas com deficiência, que defende, busca implantar, garantir os direitos das pessoas com deficiência. Começando, então, a primeira parte de procedimento metodológico com seus resultados, eu vou apresentar a parte da percepção do público-alvo. Foi realizado um questionário online. A partir da experiência com o questionário piloto teste, ele foi aprimorado para ser aplicado esse questionário online, que foi composto por 10 questões fechadas e obrigatórias. Ele foi divulgado durante 3 meses e contou com 68 respostas válidas de pessoas com diferentes deficiências. Os respondentes do questionário eram, então, em sua maioria jovens, né? Mais de 60% têm entre 18 e 39 anos, apenas 2,9% eram maiores de 60 anos. Em relação ao tipo de deficiência, a grande maioria pessoas com deficiência física, em torno de 30% pessoas com deficiência visual ou cegueira, e apenas um participante declarou que possuía deficiência tanto física quanto visual. Quanto à frequência de uso, quase 40% dos respondentes declararam que utilizam as calçadas no centro da cidade todos os dias, o que demonstra, né, a relevância desse espaço das calçadas no centro para o dia a dia das pessoas. E em relação à percepção geral de acessibilidade nas calçadas, a maior parte declarou que as calçadas não são acessíveis ou são apenas pouco acessíveis. No que se refere às condições de uso com autonomia, segurança e conforto, resultados também, em sua maioria, mais negativos, né? 25% das pessoas nunca se sentem seguras ao utilizar as calçadas do centro e quase 20% nunca se sentem confortáveis.
Em relação à autonomia, o resultado foi um pouquinho melhor, que 8,8% nunca conseguem utilizar as calçadas de forma autônoma e 25% sempre conseguem utilizar de forma autônoma. Por autonomia, acho que é válido mencionar que no questionário foi definido utilizar sem precisar da ajuda de terceiros e sem precisar desviar do trajeto. Na sequência, o questionário incluía questões a respeito de problemas e obstáculos específicos, sendo que foram 11 problemas a respeito dos passeios públicos e 8 a respeito das faixas de travessia. Os resultados foram, em quase totalidade, bastante negativos. Eu vou apresentar aqui brevemente na sequência, assim, os mais relevantes. Em questão, então, de irregularidades no pavimento escorregadio e falta de piso tátil nas calçadas, mais de 20% dos respondentes acreditam que essas condições impedem a circulação pela calçada. Depois, quase 30% dos respondentes acreditam que os desníveis ou degraus e as inclinações muito íngremes também impedem a circulação, enquanto quase 20% acha que calçada muito estreita impede a circulação. No que se refere à altura livre inadequada e a bloqueios, obstáculos na calçada, né? Bloqueios, obstáculos na calçada teve uma relevância maior aí como um problema significativo, sendo que impede a circulação de mais de 30% das pessoas. Depois, a falta de sinalização, de iluminação ou de padrão de continuidade, né? Também outra vez resultados majoritariamente negativos, sendo que o padrão e a continuidade, a falta de padrão de continuidade entre diferentes trechos, impede a circulação para mais de 25% dos respondentes. Depois, as questões que se referem às faixas de travessia. O que mais teve destaque foi destaque como um problema relevante, foi a questão das rampas ausentes ou em condições inadequadas, que impede a travessia entre trechos de calçada para mais de 30% de pessoas. Depois, a falta de piso tátil, a falta de faixa elevada ou as faixas em más condições de pinturas e pavimentação também foram problemas bastante significativos, sendo que a falta da faixa elevada seria o menos pior, digamos assim, que ele acaba não prejudicando a travessia para quase 20% das pessoas. E, por fim, em relação ao semáforo, a falta de semáforo para o pedestre em si e a falta de acionamento manual e de sinalização sonora nos semáforos. Percebe-se que a falta do semáforo em si já prejudica muito a travessia para mais de 60% e impede a travessia para mais ali de 17% dos respondentes. Na sequência, então, de modo a ter uma percepção um pouco mais subjetiva, um pouco mais com espaço para o diálogo com os participantes, com o público-alvo, foram realizados os passeios acompanhados também ao longo de 3 meses. Foi definida uma rota na região central e sugerida a mesma rota a todos os participantes, mas eles tinham liberdade de alterar como eles desejassem, sugerir mudanças, então os passeios acabaram divergindo um pouco e sendo rotas diferentes de um passeio para o outro. E no total foram realizados 10 passeios acompanhados. Aqui uma síntese dos passeios que foram realizados. Então, percebe-se que a maior parte dos participantes eram jovens, só ali no passeio de número 3, um participante maior de 50 anos. A maior parte também foram pessoas com deficiências físicas. E quanto à duração e à distância percorrida, os passeios duraram todos em torno de meia hora ou menos de meia hora e se percorreu uma distância um pouco maior a 1.000 metros, com exceção do passeio de número 9, que a participante se caracterizava por um deslocamento assim, bastante lento. Então, foi o passeio que durou mais tempo e que teve a menor distância percorrida. Apresentando, então, as principais observações durante os passeios. Para os usuários de cadeira de roda motorizada, se destacou muito a questão da rampa, da falta de rampa ou da rampa em más condições. Como aqui nas fotografias a gente pode perceber, em diversos momentos esses usuários precisaram circular pela via de circulação de carros por não conseguirem acessar a calçada devido à rampa não estar em condição boa de uso ou em realmente não existir rampa, né? O que acaba botando as pessoas em risco. Outra questão bastante relevante foram as irregularidades, buracos, desníveis do pavimento, aqui como nesses exemplos. Por exemplo, na terceira fotografia, o participante precisou de auxílio em diversos momentos para conseguir transpor obstáculos. Na segunda fotografia, foi o momento que o participante precisou retornar, desviar a rota, porque não conseguia transpor. E na primeira também, a participante exigindo ali bastante atenção, cuidado para se manter no espacinho estreito da calçada, onde ela conseguiria circular.
Algumas outras questões pontuais que os participantes mencionaram, que apareceram como problemas, a questão de obras, obstáculos na calçada, a questão da inclinação transversal maior, né, do que o adequado, que acaba causando uma insegurança, é difícil de controlar a cadeira, e a questão do pavimento derrapante também, né, que causa uma insegurança, pode causar pode ser inclusive perigoso mesmo para a pessoa. Para as usuárias de cadeira de roda comum, as observações foram, até certo ponto, bastante semelhantes aos usuários de cadeira motorizada, com a diferença, né, de que exigia ali o esforço físico mesmo para se deslocar. A participante ali da primeira fotografia, ela foi acompanhada, então o acompanhante ajudou durante todo o passeio, ele fazia o esforço, né, por ela, e para a segunda participante, não. Então, em diversos momentos, né, no caso eu, a pesquisadora, precisei auxiliar ela, senão ela não conseguiria transpor os obstáculos. E aí, como aparece nas fotografias, um exemplo, a questão das rampas, né? Outra vez, rampas em más condições eram bastante difíceis de transpor. Outra questão, de novo, a questão das irregularidades no pavimento. Como na primeira fotografia, a rodinha da cadeira da participante acaba ficando presa no buraco da calçada, então, se ela não tivesse acompanhada, ela não conseguiria passar. E também na segunda foto, né, a participante precisa estar bastante atenta para conseguir desviar das irregularidades e conseguir controlar a cadeira. Para a usuária de andador, foi a questão também das irregularidades, como ali uma grelha no caminho, no espaço da circulação, que acaba causando certa insegurança, desequilíbrio, e a mesma coisa a questão das inclinações, né, no caso tanto da calçada quanto da rampa, que são um risco para ela, exigem bastante atenção e cuidado para ela conseguir passar. A participante que não utiliza instrumento de auxílio teve maiores dificuldades com as questões de qualquer desnível, buraco, desvio que ela precisasse fazer da calçada, uma vez que a deficiência dela interfere mais na questão do equilíbrio em si. Então, ela se sentia muito em risco toda vez que ela precisava desviar, precisava descer, ultrapassar um buraco. Também a participante depois com baixa visão, para ela, a questão principal foi também, outra vez, a questão dos buracos, degraus, dos níveis na calçada, que ela tinha dificuldade de perceber, e a questão do pavimento escorregadio, né? Especialmente porque esse passeio foi realizado num dia meio chuvoso, então a calçada estava molhada, e aí os trechos ali, como na segunda fotografia, de pavimento escorregadio, geraram bastante segurança para ela. Para o participante com cegueira, como a primeira foto apresenta, como não existe piso tátil na maior parte dos trechos, ele costuma se guiar pelo limite, né, com os lotes, com as edificações. Então, sempre que havia algum recuo, alguma fachada irregular, ele ficava sem orientação, então era uma dificuldade bastante relevante, assim como a questão dos problemas com obstáculos móveis e obstáculos aéreos, especialmente. Em relação ao piso tátil, como ele está presente apenas em alguns pequenos trechos, quando possível o participante utilizava, mas como na segunda fotografia ali aparece, em alguns trechos o piso tátil é tão curto ou está em condições inadequadas, como ali que tem uma tampa no piso tátil, que acaba nem valendo a pena fazer o uso dele. Já para participante com surdez, como a primeira foto ilustra bem, a questão principal foi a questão da orientação espacial, da comunicação, porque como ela se comunica em libras, ela precisa estar olhando para o interlocutor, prestando atenção o tempo todo. Então, toda vez que tinha irregularidades, buracos que ela precisava desviar do trecho, ela tinha certa dificuldade, precisava interromper a comunicação, gerando aí uma insegurança para ela, um desconforto. Algumas questões que foram semelhantes, então, em todos os passeios que se repetiram, foi a preferência por rotas familiares, e como declararam diferentes participantes, não porque as rotas familiares eram as melhores ou as mais acessíveis, mas sim pois elas eram familiares. Então, os participantes preferem se manter em rotas que eles já conhecem, que eles já sabem onde estão os problemas, que eles já sabem como desviar, do que se arriscar e ir por outro trecho, que talvez seria melhor, mas como eles não sabem, eles não gostam de arriscar. Todos declararam que outros trechos da região central mesmo são piores, todos citaram exemplos de outras ruas, outros trechos onde eles não conseguem passar, locais que eles não conseguem acessar por causa das calçadas. E todos também relataram tropeços, acidentes, tombos ou quase acidentes devido às condições da calçada, ou por estarem na rua devido a não conseguirem acessar a calçada, já relatos de quase serem atropelados, já terem se machucado devido à condição dos passeios públicos. Na sequência, então, apresento a questão das condições dos passeios públicos.
Foi elaborado um checklist de avaliação, partindo da experiência com um levantamento preliminar que foi realizado, né, como estudo piloto, que foi realizado junto com a docência orientada. Então, o checklist de avaliação ele se baseia na norma de acessibilidade, nas normas de acessibilidade brasileiras, e ele contém 25 questões sobre passeios públicos e 22 sobre rampas e travessias. Foi realizado ao longo de 2 meses, aplicado ao longo de 2 meses, e foram avaliadas 27 quadras no centro da cidade. Como aparece aqui no mapa, totalizaram 11 ruas, 27 quadras, e foram todos os trechos que apareceram, que foram incluídos nos passeios acompanhados, eles foram aqui mapeados com checklist de avaliação. Apresentando, então, os principais resultados, apenas 2 trechos tinham falta de pavimentação, aqui, né, no caso, um trechinho da Rua do Acampamento e um trechinho da Rua General Neto, que eram devido à presença de obras na proximidade. Em relação à pavimentação contínua, padronizada ou antiderrapante, aqui tem alguns exemplos também, mas todos os trechos apresentavam algum problema em alguma dessas condições, assim, como pode se ver aqui nas fotos, né? Muito comum essa diferença de pavimento da frente de um lote para o lote seguinte, que acaba causando, inclusive, desníveis e buracos ali nas emendas do pavimento, e também, como aparece ali na foto da Rua Tuiuti, a questão do pavimento derrapante, inadequado, né? Pavimento cerâmico que não devia estar na calçada. Quanto a buracos e irregularidades, como aqui pode se ver no mapinha, apenas um trecho na Rua Serafim Valandro, ali número 1, um dos lados apenas da quadra, era totalmente livre de buracos e irregularidades. Todos os demais trechos possuíam buracos e irregularidades, sendo, né, em vermelho, aqui na escala gradual de cores, em vermelho a pior condição, todos os trechos onde apresentavam buracos que estavam na faixa livre e que causavam desníveis maiores do que 2 centímetros, sendo que esses 2 centímetros seriam um limite aceitável por norma. Quanto a degraus ou desníveis, um resultado semelhante, ligeiramente melhor, onde mais alguns trechos estavam também totalmente livres de degraus ou desníveis, mas ainda muitos trechos ali em vermelho, onde tinham degraus e desníveis no espaço da faixa livre e maiores do que 2 centímetros. Algumas imagens, então, para ilustrar essa questão dos buracos e dos desníveis. Aqui alguns dos casos piores, né, que é quando esses buracos e desníveis ocupam a largura da faixa livre e são de grande profundidade, grande desnível, então podendo prejudicar grandemente a circulação ou mesmo impedir a circulação. Depois, quanto ao piso tátil, seja direcional ou de alerta, foi o pior resultado do checklist, onde apenas ali 3 quadras em amarelo possuíam piso tátil na maior parte, e a grande maioria nem sequer possui piso tátil. E também é relevante mencionar que mesmo onde há piso tátil, muitas vezes ele não está em condições adequadas. Algumas fotografias de novo para ilustrar, como pode se ver aqui na Rua do Acampamento, na Rua Astrogildo de Azevedo, trechinhos que têm piso tátil, mas tem obstáculos no piso tátil, ou ele está quebrado, ou ele está, enfim, mal colocado, então acaba não sendo viável a utilização. Ou, por exemplo, na Rua General Neto, onde ele é muito curtinho, então é um trecho tão pequeno que também acaba não compensando o uso, né? Que o piso tátil tem tudo a ver com a continuidade, senão não faz diferença para a pessoa que está utilizando. Depois, em relação a mobiliários ou outros elementos urbanos, enfim, paradas de ônibus, vegetações, qualquer outro elemento, todos os trechos possuíam ao menos um elemento, e em boa parte deles, esses elementos não interferiam, nem na largura mínima, nem na altura mínima, como aparece aí em verde. Mas ainda assim, alguns trechos que estão em vermelho são onde os elementos eles ocupavam o espaço tanto da altura quanto da largura mínima. De novo, alguns exemplos, na parada de ônibus, ali que ocupa boa parte da largura da calçada, né, e o espaço que sobra ainda tem um degrau bem significativo, ou vegetações, que acho que era o obstáculo aéreo mais comum, né, causando ali um obstáculo que pode ser perigoso, especialmente para pessoa com deficiência visual. Também a questão de obras ali, ou o parquímetro, por exemplo, que ocupa a largura da calçada, acaba estreitando a calçada. Depois, em relação às faixas de travessia, como pode se ver aqui, nem todas as esquinas tinham faixas de travessia, e as que tinham, nem todas estavam em boas condições de pintura e de pavimentação. Também a questão do semáforo para pedestres, apenas algumas das travessias possuíam semáforos para pedestre, e vários deles ali, né, os pontinhos em vermelho, não possuíam tempo adequado para travessia, que seria, de acordo com a norma de acessibilidade, precisaria respeitar uma velocidade de 0,4 metros por segundo, que seria de uma pessoa com uma mobilidade reduzida. Alguns exemplos de faixas de travessia,
onde pode-se ver a questão da pavimentação com buracos, desgastada, da pintura também pouco visível, desgastada, ou como no exemplo ali da Rua General Neto, que é uma faixa de travessia que tem, inclusive, semáforo para pedestre, mas está em condições bastante precárias, tanto o acesso dela quanto a faixa em si. Quanto ao rebaixamento de acesso às faixas de travessia, a grande maioria não possuía piso tátil. Entre os que possuíam apenas 2, o piso tátil estava adequado, ali nas ruas 2 e 8, né, Floriano Peixoto e Estrogildo de Azevedo. Além da questão do piso tátil, todos os rebaixamentos foram avaliados com checklist em relação à largura, à inclinação, ao nivelamento com a via e a condição do pavimento também no rebaixamento. Aí aqui alguns exemplos, né? Nenhum dos rebaixamentos, avaliados atenderam essas 4 características. Pelo menos uma delas estava com problema. Aqui, como pode-se ver na figura, né, tem a questão da largura muito estreita, ou deles não estarem nivelados. Na Rua Doutor Bozano, um rebaixamento que tem piso tátil, mas ele não está adequado. Também a inclinação, né, muito íngreme, que acaba atrapalhando ou impedindo o uso. Por fim, então, a questão da classificação dos passeios públicos. Foi utilizada a técnica SMART, como mencionado, do inglês é de Simple Multi-Attribute Rating Technique, então é uma técnica simples de classificação para problemas que têm múltiplos atributos, como era o caso aqui, né? Eram diversos problemas a serem classificados, então era necessário uma técnica que abordasse isso. Com a SMART, os problemas foram atribuídos pesos relativos para cada um dos problemas, em porcentagem, né, relativos, somando 100. Aqui está os pesos que foram calculados para os problemas e obstáculos dos passeios públicos. Então, foram calculados para cada grupo de deficiências, física, visual ou cegueira, auditivo ou surdez, e para o público-alvo no geral. Pode-se perceber a questão de que são todos valores bastante próximos, né? As diferenças são bem sutis, o que demonstra que a percepção das pessoas é bastante negativa sobre todos os problemas, assim, todos são prejudiciais, todos interferem, mas vale mencionar alguns que se destacaram aqui com os maiores pesos, que para as pessoas com deficiência física foi a questão dos desníveis ou degraus, das inclinações muito íngremes e da falta de padrão de continuidade. Para as pessoas com deficiência visual ou cegueira, foram as irregularidades no pavimento, a falta de altura livre e os bloqueios e obstáculos. Para as pessoas com deficiências auditivas ou surdez, se destacou a questão da falta de sinalização e da falta de iluminação. E para o público-alvo como um todo, os principais problemas, né, os mais relevantes, seriam a falta de piso tátil, os desníveis ou degraus e os bloqueios e obstáculos na calçada. Depois, para os problemas da faixa de travessia e das rampas de acesso, outra vez, valores bastante próximos, demonstrando que todos os problemas são, de certa forma, bastante relevantes, com destaque para alguns que foram ligeiramente maiores, né? Para todos os grupos de deficiência e para o público-alvo no geral, se destacaram os problemas da faixa de travessia em más condições, de pintura e de pavimentação, e da falta de semáforo para pedestres. Além desses, para as pessoas com deficiência física, se destacou o problema das rampas ausentes ou em más condições. Para as pessoas com deficiência visual ou cegueira, destacou a questão do semáforo sem sinalização sonora. Para as pessoas com deficiência auditiva ou surdez, a questão do semáforo sem acionamento manual. E para o público-alvo como um todo, também a questão das rampas ausentes ou em más condições. Na sequência, partindo depois do cálculo dos pesos com a SMART, foram então elaborados e aplicados no local de estudo os índices de acessibilidade. A ideia dos índices é combinar a percepção do público-alvo com as questões do checklist de avaliação. Para isso, foi combinado, então, os pesos atribuídos na técnica SMART, mostrados agora anteriormente, com valores numéricos proporcionais que foram atribuídos para as respostas do checklist. As respostas para as perguntas do checklist eram, no geral, sim ou não, ou então sim totalmente, sim na maior parte, sim na menor parte e não. E foram atribuídos valores proporcionais de 0 a 1 para todas essas opções de resposta. Os índices calculados foram, então, o índice de acessibilidade da calçada e o índice de acessibilidade da faixa de travessia. Calculados não, né? Os índices foram elaborados e aplicados no local de estudo. Aqui, bem resumidamente, assim como foi feito, como foram elaborados os índices, né? No texto tem completo, assim, explicadinho como foi o processo, aqui apresentando de forma breve. O cálculo é feito a partir do somatório ponderado dos valores para as respostas do checklist. Então, os valores atribuídos de 0 a 1 a cada resposta do checklist, multiplicados, né, pelos pesos da técnica SMART,
dividido pelo somatório dos pesos na técnica SMART, multiplicado por 100, que a ideia dos índices é ser proporcional, é variar de 0, no caso quando não há acessibilidade, a 100, que seria o caso de uma condição perfeita de acessibilidade. Foram, então, elaborados mapas, aqui sintetizando os resultados dos índices, tanto para calçada quanto para faixa de travessia, e para cada grupo de deficiência, assim como para o público-alvo no geral. Então, para as pessoas com deficiência física, percebe-se que apenas 2 trechos na rua Serafim Valandro e na rua do acampamento, ali em verde escuro, possuíam um índice maior, né, apresentaram um índice maior a 90%. A maior parte ali está, né, em amarelo, que seria um índice de 60%, 74%, e inclusive um trecho na rua do Riachuelo, onde o índice é menor a 45%. Para as pessoas com deficiências visuais ou cegueira, o resultado é um pouco pior, onde os melhores trechos ali não chegam nem a 90%, né? 3 trechos na rua Serafim, na rua Floriano Peixoto e na rua do acampamento. Depois, para as pessoas com deficiência auditiva ou surdez, um resultado parecido ao das pessoas com deficiência física, apenas 2 trechos com índices maiores a 90%. Em sua maioria, também, eles ficam ali em amarelo ou laranja, que seria entre 45% e 74%. E para o público-alvo no geral, o resultado foi semelhante para as pessoas com deficiência visual, onde apenas 3 trechos o índice é maior a 75%, mas também não chegando a 90%, e tem diversos trechos ali de 60% a 74%, e inclusive alguns abaixo de 45%. Depois, para as faixas de travessia, os resultados foram mais negativos, né? Em verde escuro, ali, que seriam as melhores faixas de travessia, elas não chegam nem a 70% de acessibilidade para as pessoas com deficiência física, e tem uma faixa de travessia que na esquina da Rua General Neto, que o resultado se repetiu em todos os grupos, com índice abaixo de 30%. Para as pessoas com deficiência visual ou cegueira, o índice é ainda mais reduzido, né? As melhores faixas de travessia não chegam nem a 60%. Para as pessoas com deficiência auditiva ou surdez, o resultado semelhante às pessoas com deficiência física, onde algumas faixas de travessia alcançam ali de 60% a 69%, mas nenhuma supera os 69% no índice. E para o público-alvo no geral, também o resultado é bastante negativo, onde as melhores faixas de travessia estão entre 50% e 59% de acessibilidade, de acordo com o índice. E, como eu mencionei, a faixa em vermelho, ali na Rua General Neto, que tem o pior índice para todas as categorias. Aqui um mapa final que une os 2 índices na mesma escala de cores, né, na mesma escala, e permite visualizar uma questão bastante importante, que é a questão de como a acessibilidade é uma coisa que depende da continuidade, né? Não adianta um trechinho de calçada ser 100% acessível se ele está conectado por rampas e faixas de travessia que não são acessíveis. Evidencia aqui exatamente essa questão, que tem alguns trechos de calçada em verde, verde escuro, que seriam as melhores condições de acessibilidade, mas estão conectados por faixas de travessia em vermelho ou laranja, que seriam condições bem baixas de acessibilidade, né? Então, demonstra, de modo geral, que a acessibilidade é bastante ausente, bastante escassa na região. Por fim, então, as considerações finais do trabalho. O referencial teórico, acredita-se que ele possibilitou aprofundar os conhecimentos, fazendo todo esse embasamento teórico de todos os conceitos que eram relevantes para a pesquisa. O questionário e os passeios acompanhados representaram estratégias metodológicas boas, acredita terem sido satisfatórias para se entender a percepção do público-alvo. O checklist de avaliação que foi elaborado permitiu identificar as condições dos passeios públicos, acredita-se também de modo satisfatório. A técnica SMART utilizada se mostrou eficaz para poder classificar os problemas e obstáculos na percepção do público-alvo. E os índices de acessibilidade desenvolvidos permitiram classificar as calçadas e as faixas de travessia. Uma vez que os objetivos específicos foram atingidos com cada etapa do trabalho, acredita-se ter, então, alcançado o objetivo geral da pesquisa, que era avaliar a acessibilidade dos passeios públicos e das faixas de travessia do centro de Santa Maria para mobilidade e uso igualitário por pessoas com deficiências física, visual e auditiva. Apresentando, por fim, algumas sugestões para trabalhos futuros, a partir das considerações que foram observadas na pesquisa.
Questões como a poluição sonora e visual, o fluxo de pessoas e veículos na região e as condições climáticas são questões não diretamente ligadas à condição de acessibilidade dos espaços, mas que, como foi observado, especialmente durante os passeios acompanhados, interferem diretamente na percepção de acessibilidade das pessoas e na própria condição física mesmo de acessibilidade, né? Como, por exemplo, um dia chuvoso, o pavimento derrapante é muito mais perigoso do que num dia que não está chuvoso. Então, seria interessante considerar essas questões também. Uma questão que é extremamente importante é que a acessibilidade diz respeito a todos os cidadãos, com ou sem deficiência. Apesar do meu trabalho ter como público-alvo as pessoas com deficiência, acho que é muito importante destacar essa questão que a acessibilidade não se limita a pessoas com deficiência, a acessibilidade diz respeito a todo mundo, interfere e traz benefícios para todo mundo. Então, seria interessante também pensar em outros públicos-alvos para estudos na área, né? Outros grupos que não sejam apenas as pessoas com deficiências. As pessoas com deficiência, assim como as sem deficiência, todos nós, apresentam características e especificidades diversas. Então, uma questão que, apesar de aqui no trabalho as pessoas terem sido agrupadas, né, em deficiência física, visual ou cegueira, auditiva ou surdez, que foi para permitir, né, o estudo, a categorias no estudo, tem que ser dito, tem que ficar bem claro que não tem como agrupar as pessoas assim, porque as características, as especificidades são diversas. Então, é importante entender e considerar que pessoas com deficiência física são uma infinidade de variações, assim como as pessoas com deficiência visual, auditiva. Então, seria importante, talvez, aprofundar nesses grupos de deficiência para poder incluir essas especificidades de forma mais complexa em estudos futuros. Outra questão é a respeito do checklist, que os elementos que foram considerados no checklist, eles apresentam importância e relevância variada em diferentes contextos. Também seria interessante aprofundar nessa questão em estudos na área, né? Tanto como outros elementos ali, como eu mencionei no primeiro item, como poluição sonora e visual, condições climáticas interferem, isso faz variar a importância e a relevância dos diferentes elementos, como, por exemplo, a questão da faixa de travessia elevada, que pode fazer toda a diferença para a acessibilidade num local de alto fluxo de veículos e pode talvez não ser muito relevante num contexto de vias mais estreitas, com menor fluxo, com veículos em menor velocidade. Chegando, então, no final da apresentação, agradeço imensamente todo mundo que está aqui, agradeço a banca, agradeço meus orientadores, e deixo aqui como reflexão, assim, a citação que eu trago no início do meu texto, que é da Alice Wong, uma ativista norte-americana com deficiência, e ela diz: as pessoas com deficiência sempre existiram, quer se use ou não a palavra deficiência. Para mim, a deficiência não é um conceito rígido, nem um binário claro entre deficientes e não deficientes. A deficiência é mutável e está em constante evolução. A deficiência é tanto aparente quanto inaparente. Deficiência é dor, luta, brilho, abundância e alegria. A deficiência é sociopolítica, cultural e biológica. Ser invisível e reivindicar uma identidade com deficiência traz riscos tanto quanto traz orgulho. E era isso, obrigada. Muito bem, obrigada.